A Santa Paz de Deus, meu nome é Josiane, moro na cidade de Campinas. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Quero contar como que Deus fez a obra na minha vida e me chamou nessa graça. Eu sou filha adotiva, minha mãe biológica eu não conheci, eu sou da cidade de Jaboticabal, mas resido em Campinas já há um tempo, né? E meu pai já era da graça, já era da congregação, né? Dessa igreja, né? Já era da congregação. E minha mãe, que faleceu, que quando eu tinha 7 anos, também era. E eu descobri há pouco tempo que meu pai falou para mim. Minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos, era eu e meu irmão, nós dois filhos adotivos, porque ela não podia ter filhos, mas ela tinha um sonho, né, de ter um casal de filhos. E meu pai fala que ele me entregou no hospital, assim, me adotou, né? E me adotou com 7 meses de vida. E meu irmão, ele era filho de uma irmã dela, que já tinha muitos filhos, e ela deu para ela criar depois. Só que quando a minha mãe faleceu, eu tinha 7 anos de idade e meu irmão tinha 7 meses de vida. E meu pai já ia na igreja, mas como ela faleceu, né? Ele tinha direito de casar novamente. E ele se casou novamente. Mas enquanto isso, eu e meu irmão foi morar com uma tia minha, irmã do meu pai, e eu fiquei na casa de uma tia também, até ir morar com meu pai, que é minha madrasta, que enquanto eles namorou, noivou e casou. E ele já era da congregação. E meu pai disse que a minha mãe me levava desde pequena, mas como eu era muito jovem, muito criança, e eu não lembro desse tempo, né? Eu só lembro quando eu ia com ele, quando eu morava já com a minha madrasta e meu pai, quando eles tinham se casado. E eu lembro, né, que eu ia no cultinho de jovem, ia no culto à noite. Eu gostava de ir muito na igreja. Mas depois, não sei o que aconteceu, acredito que permissão de Deus, lógico, né? Tudo na nossa vida, querida Irmandade, é a permissão de Deus. E foi me dando, não sei, fui ficando, passando os anos, fui ficando um adolescente, né? Na forma de uns 12 anos. Conheci uma colega lá dentro da igreja, que ela também não gostava de ir para a igreja, ela ia para a igreja mesmo só para poder sair, que ia no lugar que ela ia, e eu e essa irmã também ia. E, e aí chegou uma época que já não me sentia mais feliz, né, dentro da igreja, ia mesmo só por ir. E mentia para o meu pai, falava que ia na igreja e na hora do culto a gente saía, ia para outro lugar, ia num shopping, numa praça, e depois voltava e perguntava para as irmãzinhas lá de dentro da igreja, onde foi a palavra e pronto. E aí, um certo tempo foi passando, né? Eu queria sair de casa, não queria mais morar com meu pai, com a minha madrasta. Eu achava que não estava dando certo, nós morar ali tudo junto, não aceitava, né? E conheci uma pessoa através do trabalho do meu pai, que ele trabalhava na época no mercado, e eu fui trabalhar com ele de final de semana, ajudava ele nesse supermercado, e conheci uma pessoa lá e nós começamos a namorar. E nisso que nós começamos a namorar, não demorou nem um mês, 2 meses, se eu não me engano. Falamos de morar junto, mas nós era muito novo. Eu tinha apenas o quê? Eu tinha 14 e ele tinha, não tinha nem 18 ainda, eu tinha 18, não me recordo na época. E meu pai falou, então tá bom, então se é isso que você quer. E naquela época eu já estava rebelde, já não estava indo mais na igreja, já não queria ir mais na igreja, não queria, não queria, me alegrava mais com as coisas da igreja, já estava começando querer se alegrar com as coisas do mundo, querer usar calça, querer usar pintura, querer cortar cabelo, querer fazer coisas, né? Que na igreja não era ensinado, né? E aí fui morar com essa pessoa, fiquei com ele um tempo, né? Não chegou a casar, morou junto, como um tempo, tivemos uma filha, minha filha vai fazer 18 anos. E saí, né? Fiquei longe dos caminhos do Senhor. Deus permitiu eu sair, né? Tudo na permissão de Deus, lógico, né? E Deus permitiu eu sair da igreja.
ir para o mundo. A gente vai para o mundo achando que vai ser bom, né? A gente fala, não, eu vou para o mundo, é isso mesmo que eu quero, porque na verdade, como sempre fui cresci dentro da igreja, independente se fosse a congregação ou não. Depois também morei com uma tia minha que também ia numa outra denominação também, que também era uma igreja rígida, também tipo a congregação. Então eu tinha vontade das coisas do mundo, tinha vontade de usar uma calça, tinha vontade de passar uma pintura, tinha vontade de cortar um cabelo, tinha vontade de sair para uma balada, nunca soube o que que era sair para uma balada. E, e aí comecei a fazer as coisas do mundo, né? Deus permitiu por vários anos, muitos anos mesmo, eu ficar neste mundo, servindo o inimigo, fazendo coisas que não lhe agradava. Neste mundo eu conheci tudo que não prestava. Deus permitiu eu passar por vários momentos difíceis na minha vida. Depois eu e o pai da minha filha separamos, não deu certo, cada um foi para um lado. Aí foi aonde que eu vim para Campinas, né? Vim residir em Campinas, já tem mais ou menos uns 13 anos que eu moro em Campinas. E minha filha ficou morando com a avó paterna, como eu não tinha mãe, né? Com um tempo lá. E morou um tempo comigo, depois morou com o pai. E eu ainda estava no mundo, mas mesmo assim ainda sentia o temor de Deus. Às vezes ia na igreja, fazer visita na congregação mesmo. Muitas das vezes Deus falava comigo, mas não era o tempo. Desde que eu vim para Campinas, conheci uma irmã na congregação e nós congregava muito. E Deus falava sempre na palavra, que tinha que ir por amor, que não ia esperar arrancar uma perna, não ia esperar faltar um braço para poder ir. E a irmã olhava para mim, essa minha colega, né, minha irmã em Cristo hoje, né, ela olhava para mim e falava: você quer ir sem um braço, sem uma perna? Eu falava: não, não quero, eu quero ir normal, do jeito que Deus me trouxe ao mundo, né. E foi passando os anos, eu fui em outras denominações, não tenho o que falar das outras denominações. Fui muito feliz lá também em outras denominações. Aprendi também, gostava também das outras denominações que eu ia. Aprendi muito, ter fé, gostei, fiquei por um tempo, mas eu saía, eu não conseguia firmar meus passos, né? E na congregação eu não pensava em voltar. Congregação eu ia só fazer visita. Quando eu sentia que estava precisando eu ia fazer uma visita, mas ao mesmo tempo eu saía, né? E aí chegou esse tempo da pandemia, antes da pandemia. Hoje em dia, né, eu sou casada, vai fazer 5 anos já. Hoje em dia minha filha mora comigo. É, e aí muitas lutas, muitas provas que nós temos, independente de nós estarmos na igreja ou não, mas só que na igreja é diferente, porque Deus peleja por nós, Deus nos dá a vitória, né? E, e aí eu, antes quando ficou na pandemia, que não tinha culto, não tinha nada, eu orei a Deus e falei: Senhor, eu preciso. Orei em pensamento mesmo, dobrei meu joelho, falei: Senhor, eu preciso voltar para os seus caminhos, preciso voltar para uma igreja, preciso voltar para uma igreja que onde eu vou, eu sinta que lá é o meu lugar, eu sinto que o Senhor fala comigo, que de uma forma assim que eu fique e permaneça. E querida irmandade, muitos anos atrás, antes mesmo de eu me casar, que eu sempre tive o sonho de casar, né, ter uma família, tudo, o Senhor tinha me revelado antes de eu casar que eu e meu esposo estaria dentro da congregação. Eu me via dentro da igreja, meu esposo sentado do lado dos irmãos, só que não mostrava quem que era meu esposo, né? Só mostrava, né? E mostrava eu do lado das irmãs. E isso foi passando, né? E Deus cumpriu o desejo do meu coração. Foi através de outra denominação que Deus usou uma pessoa para ser um dos nossos padrinhos. Então, por isso que eu não tenho que falar. E grandemente a alegria do meu coração de ter casado, Deus ter preparado o esposo, mesmo eu não estando nos caminhos do Senhor, mas Deus preparou mesmo assim. E
para a honra e glória do Senhor. Hoje estamos juntos, minha filha mora comigo, muitas provas, muitas lutas, mas eu creio que Deus está dando a vitória para nós, né? Porque a vida do cristão é assim mesmo. Nós temos que ter prova, nós temos que ter luta, mas temos que saber que Deus é maior nas nossas vidas e Ele vai sempre nos dar a vitória. E então aí eu peguei e comecei a ir na congregação de novo, fazer visita, né? Como o povo fala, os irmãos falam, testemunhados. E eu fiquei muitos anos testemunhado de lá. E eu comecei a ir, comecei a ouvir a palavra e Deus começou a trabalhar na minha vida. Eu ia um pouco na igreja, ficava um pé na igreja, um pé no mundo, como o povo fala, né? Ia para a igreja uma vez, quando sentia de ir, outras vezes estava em outros lugares, estava bebendo, estava em churrasco, estava fazendo as outras coisas que não agradava a Deus, né? Mas chegou um momento que eu falei, meu Deus, eu preciso de sair de cima do muro, né? Eu não posso ficar desse jeito. Ficar um dia na igreja e um dia no mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Ou a gente fica fora ou a gente fica dentro, né? E eu fui na igreja e eu orei. Só eu e Deus sabia que eu tinha orado. Falei para Deus, falei, Senhor, se o Senhor confirmar o meu batismo, eu vou me batizar. Porque eu tinha medo, irmandade, de me batizar e não permanecer, porque eu era muito vaidosa. Sempre fui muito vaidosa, então eu olhava para aquelas irmãs com aqueles cabelos, sem vaidade nenhuma, com aquelas roupas grandes assim, né? Saia, nunca fui de usar muito saia. E eu falava, meu Deus, é tão lindo, mas será que eu consigo? Será que eu consigo um dia? Porque meu medo era batizar e continuar fazendo aquelas coisas. Então, eu já entendi, eu já sabia. Então, eu queria que Deus me libertasse, ia tirando de mim. E para mim poder, né, não dar. Para mim poder servir a Deus com excelência, né? Procurar servir a Deus melhor aqui na terra, na minha cabeça, no meu pensamento é esse. Não tô falando quem tem vaidade, porque eu ainda tenho ainda algumas vaidades, ainda Deus não me transformou por completo, mas a gente sabe que a obra de Deus é aos poucos, né? E, e eu fui na igreja e Deus falou comigo através da palavra que Ele estava confirmando o meu batismo. Você, visitante, você que está aqui, que falou que se Deus confirmasse o teu batismo, você tem medo de não permanecer. Teu batismo já está confirmado, você vai permanecer. E depois de tudo isso, além disso, Deus colocou uma pessoa na minha vida que é da congregação, uma irmã, qual eu me apeguei muito, qual eu gosto muito dela. E nós começamos a conversar, viramos amiga. E eu pedi para ela que viesse fazer uma visita aqui em casa, se ela poderia vir. E ela falou que ia falar com a irmã que faz a visita. E ela ficou tão provada porque ela pensou que essa visita ia ser muito rápido, ia ser tipo, vamos daqui semana que vem. E não foi do jeito dela, mas eu falei para ela, fique em paz, irmã, no tempo de Deus vai dar tudo certo. E aí foi bem no tempo que eu tava de férias, tava saindo, que nem eu falei, tava saindo, tava bebendo, churrasco, barzinho, mas ao mesmo tempo tinha ido na igreja e Deus já tava trabalhando de uma certa forma. E eu tava indo naquele lugar, eu tava vendo que aquele lugar não era para mim, tava vendo que eu ia e não me sentia bem. E Deus preparou antes de eu voltar a trabalhar, antes de eu voltar a trabalhar, Deus preparou essas irmãs vinham aqui, né, na minha casa, fizeram a visita, recebi elas com todo amor, com todo carinho. Elas também me receberam com muito amor, muito carinho. Eu fiquei maravilhada e Deus usou. Eu falei um pouco da minha vida para elas e eu fiquei feliz, maravilhosa que elas terem vindo aqui. E naquela mesma semana teve batismo. Elas vieram numa terça, teve um batismo no sábado. E a irmã me convidou para ir no batismo. Já tinha me convidado uma vez antes, mas
no que ela tinha me convidado, como eu tinha saído, no outro dia ia ser de manhã, eu não queria ir e não estava me sentindo bem, porque eu falei, não, ontem eu saí, estava num barzinho, estava bebendo, eu não me senti bem de ir outro dia na igreja. Então, e dentro do meu coração eu já sabia que eu ia batizar. Eu estava com aquela certeza, mas ao mesmo tempo eu estava com aquele medo. E eu orei a Deus e falei para Deus, Senhor, eu vou, mas eu não vou me batizar. Dentro de mim eu falava, eu orei e falei assim para Deus. Mas quando chegou lá, irmã querida Irmandade, foi lindo, foi maravilhoso. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi o dia que Deus me chamou nas águas do Santo Batismo. Eu nunca tinha sentido uma alegria tão grande, porque eu já tinha ido em batismo quando eu era adolescente, mas é que nem eu falei, quando a gente é adolescente, eu estava com outras intenções, então a gente não entende muito. Então, quando a gente já tem uma certa maturidade, Deus vai trabalhando na nossa vida e as coisas vão mudando, né? Então, eu cheguei lá e Deus começou a falar comigo desde o primeiro hino. Deus começou a falar comigo, começou a falar com a minha alma, começou a me visitar. E depois na palavra, Deus começou a falar tudo. Tudo que eu tinha orado dentro de casa, que eu falei que não ia batizar, Deus usou a boca do irmão para falar. Você que veio aqui, que falou que não veio para batizar, quando você menos esperar, você vai estar lá dentro do tanque. Foi dito e certo, querida Irmandade. Quando eu menos esperei, eu estava lá dentro do tanque glorificando a Deus. E as irmãs que vieram aqui na minha casa, elas trabalham no batismo, acho que 2 ou 3, ficaram maravilhadas de me ver lá. E eu batizei e saí de lá muito alegre, muito feliz. E vai fazer 4 meses, dia 27, agora que eu me batizei. Às vezes a Irmandade pode pensar, nossa, mas 4 meses é tão pouco tempo, mas para mim é o tempo suficiente que Deus tem trabalhado na minha vida, porque só eu sei o que eu passei lá no mundo, só eu sei o tanto de livramento que Deus me deu, só eu sei os anos que eu fiquei testemunhada da congregação, fora todas as denominações que Deus permitiu ir, que eu não tenho nada de falar, eu tenho que falar bem das outras igrejas também, mas eu senti que meu lugar é ali e estou feliz e, e é isso. Tem 4 meses que eu estou lá, grandes obras Deus tem feito. Estou muito feliz. Meu esposo ainda não serve a Deus, minha filha também ainda não serve a Deus, mas eu creio que logo Deus vai fazer uma obra, já está fazendo uma obra na vida deles. E creio que logo eu e a minha casa já veremos a Deus. Sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Sou muito grata por Deus ter me tirado desse caminho maldoso, né? E esse é meu testemunho. Espero que fique para a edificação de todos. E quero terminar falando que Deus abençoe a todos e o nome de Deus seja louvado para sempre.